Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui, em primeiro lugar, para agradecer a todos vocês que estão ao vivo, a todo mundo que está curtindo, a todo mundo que está compartilhando. Pessoal, neste exato momento, copie e cola essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status. Lembrando, pessoal, que a inscrição de vocês é de graça, então se inscreva neste canal. Muitos de vocês ainda não estão inscritos. Lembrando que agora, neste exato momento, a ministra Carmen Lúcia sai e Nunes Marques assume aí o TSE, muitas mudanças acontecendo, a votação também do Messias para assumir o Supremo Tribunal Federal. Pessoal, iremos falar também sobre o ataque agora em Brasília, o Exército aí se posicionou, muitas pessoas aí em volta do Supremo Tribunal Federal, principalmente agora a prisão oficial de algumas pessoas aí do Exército. O ministro Alexandre de Moraes mandou prender. Iremos falar sobre o estado também do Jair Messias Bolsonaro. Pessoal, a delação de Camisotti agora mostra estranhas da corrupção no INSS do governo Lula. Um vice-presidente de partido é citado como beneficiado de propinas, assim como nomes do INSS no governo também do Luiz Inácio Lula da Silva. Vai dando like, vai compartilhando, vai se inscrevendo, copia e cola essa grande live aí nos grupos do WhatsApp e nos status. Pessoal, Paulo Bonetti aí da PGR diz que iniciar investigações contra o ministro Alexandre de Moraes pressupõe crime. Investigação pressupõe indícios de crime aí do ministro dentro do Supremo Tribunal Federal. Pessoal, vamos agora diretamente de Brasília com a informação aí do deputado André Fernandes. Doutor, o que chegou? Você que está chegando aqui pela primeira vez, vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Muitos de vocês estão pela primeira vez, eu peço a inscrição de vocês. A inscrição de vocês é de graça, pessoal, não custa nada. Vamos diretamente de Brasília agora com o deputado. Olha só as informações agora que chegaram do deputado André, ao vivo aqui, trazendo os detalhes. Pessoal, vou escancarar as informações. O prefeito Fortaleza abandonou a cidade. Deixa eu colocar. Bom, pessoal, 1.308, vai dando like, vai compartilhando. Fizemos. Já que o prefeito Fortaleza abandonou a cidade, eu vim resolver. Bora, meu federal! Bora, meu irmão! Bora trabalhar! Bora trabalhar! Chamou, tá aqui! Bora, meu pintor! Deus abençoe. Vamos juntos. Bora, Tancredo! Bora, meu federal! E aí, meus caros eleitores, o que vocês acham dessa ação aí do deputado? Pessoal, lembrando também a todo mundo que está aqui presente, peço bastante atenção de vocês, peço que vocês copiem e colem essa grande live aí nos grupos do WhatsApp, nos status. Lembrando, pessoal, que a inscrição de vocês é de graça. O que vocês acham aí destas imagens e dessas ações aí do deputado André? Coloca aí nos comentários que eu quero saber de todos vocês. Pessoal, quem está chegando aqui pela primeira vez, coloca aí nos comentários. 99%. Deixa eu ver. Prefeito, fizemos 99% do trabalho. Mas já que os moradores da comunidade disseram que a coleta está atrasada, eu estou deixando aqui, em frente à prefeitura. Talvez assim a coleta passe e recolha esse tudo. Pessoal, imagina o prefeito, ele deve estar apavorado depois dessa ação aí do nosso amigo aí, deputado André Fernandes. Pessoal, vocês que estão chegando agora, Caio Coppola questiona onde foi parar a fortuna que Lula recebeu de empresas condenadas na Lava Jato para ministrar aí as palestras.
E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a prisão agora de 4 pessoas que foram confirmadas há poucos segundos. Mas antes disso, pessoal, vai dando like, vai compartilhando. Muitos de vocês ainda não são inscritos. Se inscreva neste canal. A inscrição de vocês é de graça, não custa nada, é 0,800. É da direita, acredita em Deus, pátria, família e liberdade. Se inscreva neste canal agora e vai compartilhando. Olha só as informações aqui, pessoal. Apresentação. Sim, Lula já foi o maior palestrante do mundo e, coincidentemente, 40% dessas palestras foram contratadas por empresas investigadas e condenadas no escândalo do Petrolão. A Odebrecht foi a recordista, contratou Lula 8 vezes. Esses, sim, eram verdadeiros fãs do petista. Outra coincidência é que, assim que estourou a Lava Jato, o calendário de palestras nacionais e internacionais do Lula foi subitamente interrompido. Mas o fato indiscutível é que esses 27 milhões de reais em palestras são fruto de trabalho honesto, remunerado estritamente dentro da lei, seguindo a ética republicana que sempre pautou a conduta do Partido dos Trabalhadores. Mas já que perguntar não ofende, só de curiosidade, onde é que foi parar todo esse dinheiro que o Lula admite ter recebido como palestrante? Eu pergunto porque, tanto em 2018 quanto em 2022, Lula declarou ao TSE que o seu patrimônio total, incluindo aí todos os seus bens, todos os seus imóveis, era de apenas uns 8 milhões de reais. Como será que o Lula gastou tanto dinheiro desde 2015? Em advogado? Eu não lembro dele ter contratado a esposa do Moraes, aquela doutora especializada em tribunais superiores. Vamos combinar que a gente está falando de 20 milhões de reais que desapareceram em apenas 5 anos. E eu digo 5 anos porque, na prática, por quase 2 anos, o Lula esteve hospedado na sede da Polícia Federal, em Curitiba. E considerando que de lá para cá, Lula teve a maioria das suas despesas bancadas pelo Estado, seja como presidiário, seja como presidente, é muito discrepante a diferença entre o que ele admite ter recebido durante a sua breve carreira como palestrante e o patrimônio muito menor que ele declarou ao TSE quando concorreu à presidência. Enfim, fica registrada a minha sincera curiosidade. Mas vamos voltar às críticas do Lula aos ministros do STF. Eu nunca acho que alguém é culpado antes de ter prova concreta. Agora, isso não é correto. Eles precisam parar e recusar convite para ir para a Europa, para ir para os Estados Unidos. Não precisa viajar tanto. Fica um pouco no Brasil. Parece que a idade avançada está deixando Lula imune à hipocrisia. Será que ele não percebe que todas as críticas que ele lança tardiamente ao Supremo poderiam ser dirigidas a ele e à sua família? Caso ele não saiba, sua mulher, a senhora Janja da Silva, já bateu todos os recordes de permanência no exterior. Ao longo desses 3 anos de mandato, a primeira-dama já passou quase 6 meses em viagens de luxo, de utilidade muito questionável, custeadas com dinheiro público, cujos gastos totais estão sob sigilo. E ela vai continuar fazendo o que ela gosta, porque a mulher do presidente Lula não nasceu para ser dona de casa. Mas além de recriminar o súbito enriquecimento de autoridades públicas e de censurar o apetite alheio por viagens ao exterior, o Lula também criticou a Constituição e os critérios para indicação de ministros ao STF. É sério esse bilhete. Você tem que ter, na própria Constituição, uma definição melhor de quais as exigências para fazer se alguém quiser ser ministro da Suprema Corte. Porque é o cargo mais importante do país. Quando eles tomam uma decisão, não tem recurso, só Deus. Vai ter um mandato? De quanto tempo será o mandato? Qual é o tempo desse mandato? Porque senão, a gente não vai deixar de cometer erros. Quem ouve isso até esquece que é o presidente da República que indica os ministros do STF, que, portanto, é ele que pode determinar exigências e critérios mais rigorosos para que alguém ocupe uma cadeira do Supremo. Mas Lula, contrariando a sua promessa de campanha, optou por escolher amigos, companheiros e partidários para o STF, e de preferência, nomes bem jovens. Falar em tempo de mandato, enquanto escolhe ministros que permanecerão décadas no tribunal, é pura desonestidade intelectual, como de costume. O fato é que, enquanto o povo trabalha, os companheiros vão ficando milionários. Pessoal, vocês que estão chegando agora, a questão do Daniel Vorcaro saiu agora, né, a delação premiada, por isso que estão perseguindo aí diariamente o Jair Messias Bolsonaro. Vai dando like, vai compartilhando. Pessoal, estamos com 583. Eu conto muito com a força de vocês e o compartilhamento de vocês. Antes disso, pessoal, vamos falar aí sobre a prisão de 4 pessoas que aconteceu há poucos segundos atrás. Estamos com 538. Copie e cola essa grande live aí nos grupos do WhatsApp, nos estados. Quem está chegando aqui pela primeira vez, doutor Olívio, estou pela primeira vez, first aqui pela primeira vez, coloca aí que eu quero falar o nome de vocês. E quem está aqui desde o início, coloca também nos comentários que eu quero falar aí o nome, o estado de vocês, a cidade de vocês, o país que vocês estão assistindo a nossa transmissão ao vivo. Antes da delação, compartilha aí, pessoal, ao vivo a delação aí do Daniel Vorcaro. Vamos falar sobre a prisão que aconteceu agora de 4 sobre os militares. Atenção para a informação que nós temos. Exército prende militares condenados.
pelo Supremo Tribunal Federal. Vamos aqui com ele, Jonas Maia, ele está com a gente, mas antes eu já mostro para vocês o destaque da nossa matéria. O Exército, minha gente, prendeu, portanto, militares que foram condenados pela trama golpista, militares que estavam no núcleo 4 da trama. Rememorando aqui, vocês acompanharam, todos os envolvidos no núcleo golpista foram divididos em grupos para organizar o processo todo. A gente tem aqui a matéria que acabaram de subir. A notícia acabou de chegar. Jonas Maia assina, Gabriela Piva assina. Os dois assinam esta reportagem. Determinação é do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo. Segundo apurou a CNN, quais são os nomes? Ângelo De Nicoli, preso no Espírito Santo, o tenente-coronel Guilherme Marques de Almeida e o subtenente Giancarlo Gomes Rodrigues, que foram presos em Brasília e ficarão no batalhão de polícia do Exército da capital federal. Portanto, são esses os nomes, são esses alguns dos envolvidos em toda essa trama golpista e que agora nós temos uma determinação do ministro Alexandre de Moraes. O Exército, portanto, prendeu agora de manhã 3 dos 7 militares condenados pelo Supremo na trama golpista. Vamos então, Jonas Maia está aqui com a gente para que nós possamos compreender. Nosso analista de segurança pública, já com a gente aqui ao vivo, Jonas Maia, bem-vindo. A gente tem, portanto, 7 militares condenados e 3 deste grupo presos agora de manhã? Elisa, ótimo dia para você. Bom dia. Quem acompanha a gente também aqui nessa sexta-feira. Exatamente esse núcleo 4 da trama golpista, que foi dividida pela PGR durante o processo ali da ação penal da trama golpista, e houve a condenação desses militares. Esses militares agora estão presos pelo Exército e por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ministro Alexandre, que foi o relator desse caso na Suprema Corte. 3 presos já com essas determinações cumpridas e foram agora há pouco, antes de começar o live CNN, essas prisões já foram cumpridas e a gente tem esses nomes dos militares que já estão atrás das grades, de acordo com informações que apuramos. São eles o Major Ângelo De Nicoli, que foi preso em Vila Velha, na casa dele no Espírito Santo. Há também o tenente-coronel Guilherme Marques de Almeida e também o subtenente Giancarlo Gomes Rodrigues. Esses outros 2 presos aqui em Brasília. E eles já foram levados, de acordo com as nossas informações levantadas juntamente com a nossa produtora Gabriela Piva, para o batalhão de polícia do Exército, aqui mesmo em Brasília, onde já estão presos. Não há informação neste momento, Elisa, confirmação por parte do Exército, de outros mandados de prisão determinados pelo Supremo Tribunal Federal. O que há, nesse momento, de fato, são essas 3 prisões desses 3 militares condenados pelo Supremo Tribunal Federal, pela primeira turma. A gente acompanhou bastante aqui durante o julgamento. E eles foram presos nessa trama golpista, apontada pelas autoridades, por disseminar informações falsas durante o período eleitoral em 2022, de acordo com o inquérito da Polícia Federal e também a denúncia da PGR, que foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal. O que a denúncia dizia, e houve a condenação, foi o seguinte: o grupo disseminou notícias falsas para criar uma instabilidade institucional que favoreceria uma tentativa de golpe de Estado aqui no Brasil após as eleições de 2022, outubro de 2022. E a PGR diz o seguinte também, que os réus usaram uma estrutura dentro da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, na época comandada, vale sempre lembrar, por Alexandre Ramagem, que hoje está foragido nos Estados Unidos, para espionar adversários políticos, criar e espalhar informações falsas contra o processo eleitoral, instituições democráticas e autoridades que ameaçavam os interesses golpistas. Inclusive, o Giancarlo, que está preso neste momento pelo Exército, ele foi o responsável, diz a denúncia, por criar essa rede clandestina de espionagem contra desafetos do então governo. Prisões realizadas neste momento, então, Elisa, a gente continua acompanhando para saber os desdobramentos e como é que vai se dar ao longo do dia. Pessoal, eles querem oficialmente aí a morte do Jair Messias Bolsonaro. A gente sabe muito bem que eles querem isso a todo momento aí, eles querem a morte do Jair Messias Bolsonaro. Pessoal, você que está chegando aqui agora pela primeira vez, copie e cola aí nos grupos do WhatsApp, nos status, essa grande live
que a gente vai abordar agora sobre a lista aí do Daniel Vorcaro. Possivelmente o ministro Alexandre de Moraes quer desviar o foco, por isso que ele mandou prender agora os militares, incluindo, né, militares aqui no meu estado, que é o Espírito Santo, já está preso, e ele e mais 3 pessoas. Você que está chegando aqui agora pela primeira vez, a dona Elza Ribeiro, de Mongaguá, litoral de São Paulo, a Irã Maia, virgem de Salvador, pela primeira vez no canal. Sejam bem-vindas, meninas, e também um abraço aí para a população de São Paulo. A doutora ama vocês, a doutora está atendendo aí muitos paulistas aí, que é um povo muito acolhedor. Um grande abraço aí para o pessoal de São Paulo e também de Salvador. Pessoal, vamos com a informação aí da delação premiada do Daniel Vorcaro. Você que está chegando aqui pela primeira vez, copie e cola essa grande live aí nos grupos do WhatsApp, nos status, vamos que vamos, olha só. De Vorcaro, e sabe quem é que não está nela? Pois é, o presidente Bolsonaro. E o pior, sabe quem é que está lá? Entornos de Moraes, Lula e Companhia Limitada. Isso mostra que Bolsonaro está pagando um altíssimo preço pela sua honestidade, por ter desafiado o sistema e lutado por um Brasil melhor. Hoje fica claro que o nosso presidente Bolsonaro só está na situação por nunca ter participado de esquemas desse, como o Vorcaro fez no nosso país. Parabéns ao nosso eterno presidente Bolsonaro. Honestidade é uma coisa que não tem preço, e covardia e omissão nunca salvaram ninguém. Acorda, Brasil! Pessoal, outro detalhe aí, o Júlio chegando agora, todo mundo que está aqui presente, saiu a lista aí do Vorcaro, a verdadeira razão da perseguição ao Bolsonaro foi finalmente revelada, e a gente sabe que o desvio aí do ministro a respeito disso, né, agora prender esses militares aí para poder desviar o foco do que realmente precisa. Pessoal, lembrando também que o ministro Alexandre de Moraes aí está no caso de uma das pessoas aí que tentou o seu assassinato. E a gente vai compartilhar essas informações sempre aqui ao vivo no nosso canal. Ele é o relator aí do caso. Câmara dos Estados Unidos cita decisões de Moraes sobre Alan dos Santos e Monark também, há poucos segundos atrás, aí, as violações do ministro Alexandre de Moraes. Pessoal, vocês que estão chegando aqui, eu quero chamar bastante a atenção de vocês. Muitos de vocês ainda não estão inscritos neste canal. É importante a inscrição de vocês, lembrando que a inscrição de vocês é de graça. E agora a gente vai diretamente de Brasília apurar as informações aí sobre a questão do fechamento total. As coisas só acontecem nos finais de semana, né, pessoal? E a gente está posicionado trazendo essas notícias aqui. A dona Luísa Domingues chegando agora, todo mundo vai dando like, vai compartilhando. Clica nesse link aqui agora, que eu aguardo vocês para a transmissão sobre o fechamento e a prisão aí de quem deve acontecer. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo, e a gente volta nesse link aqui. Vai lá, pessoal. Se o YouTube não direcionar, aguardo vocês lá agora. Bomba, bomba, bomba. Compartilha, senta o dedo aí.